Bom dia a todos. Nós vamos agora, nessas próximas videoaulas, falar sobre o movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado. Bem-vindos. Eu dividi esse assunto em 7 partes, para que os vídeos não ficassem muito extensos. Então vamos lá, parte 1. Movimento circular uniforme. O que significa isso? Primeira parte, movimento. Significa que a gente sai de uma posição A e chega a uma posição B. E implica também que isso se dá com uma determinada velocidade, ou seja, a rapidez com que se vai do ponto A até o ponto B. E também o tempo, que é o número de segundos, minutos, horas ou dias que se leva para ir do ponto A até o ponto B. Então são essas 3 dimensões que estão envolvidas aqui quando a gente usa a palavra movimento. Próximo passo, circular. Então o movimento circular é aquele que acontece segundo um círculo. Ou seja, nós vamos estar falando agora de trajetórias circulares. Ou seja, aquelas trajetórias que acontecem ao longo de uma circunferência. Ou seja, uma circunferência possui um raio R, ela tem um comprimento total de 2π vezes r, que é 2πr, e os comprimentos de arco são dados pelas fórmulas θ, que é o ângulo, e vezes o r. Ou seja, aqui no desenho fica mais fácil de observar. Nós vamos estar falando sempre em trajetórias que acontecem ao longo de um círculo. Todo círculo tem um parâmetro, que é o raio, r, que é a distância do centro até a borda. E aqui a gente tem um movimento. A gente começa numa determinada posição, vai se movendo ao longo desse círculo, ao longo dessa circunferência, sai do ponto A, chega no ponto B e descreve um ângulo θ. Este aqui é o ângulo θ, que é o ângulo do deslocamento circular. Quando a gente dá uma volta completa, a gente tem aqui que o ângulo completo é 2π radianos e o comprimento total de uma circunferência é dado por esta forma 2 vezes π vezes r. Quando a gente faz só um arco de circunferência, é só a multiplicação do r vezes o ângulo θ dado em radianos. E ele é um movimento uniforme também. E o que significa uniforme? É aquele que não sofre variação. E o que é que não varia no movimento circular uniforme? O que não varia são as velocidades. A velocidade agora nós temos 2 velocidades. Uma velocidade tangencial e uma velocidade angular. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre elas. E o módulo da velocidade é constante, ou seja, ele é uniforme durante todo o período. Então, a velocidade é a que se mantém uniforme durante todo o movimento. Então, resumindo aqui, movimento circular uniforme, movimento que não está parado, aquilo que está se mexendo, circular, que está acontecendo em uma trajetória circular, ou seja, ao longo de uma circunferência, e ele é uniforme porque não varia, ele é constante. E o que é constante? É o módulo da velocidade tangencial e o módulo da velocidade